E dando continuidade, a gente vai falar agora de um aspecto um pouco mais técnico, que é a forma como o Ministério da Saúde tenta regular uma padronização de tratamento. A gente vai falar sobre dois instrumentos, né, duas ferramentas de normatização, que são os PCDT e os DDTs, né, os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, e os diagnósticos de diretrizes terapêuticas, né, que funcionam como balizas a orientar a atuação dos médicos e do sistema em determinadas situações. Então, vou passar a palavra para a Carol, que ela vai explicar com mais detalhes o que são essas ferramentas, como elas funcionam. Existem dois documentos que norteiam a atuação dos médicos do SUS no tratamento de doenças, né? Um deles é o PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Cada protocolo clínico se refere a uma doença em específico. E o PCDT, então, traz dentro dele critérios de diagnóstico daquela doença, quais são as terapias preconizadas para o tratamento da doença, estabelece a primeira linha de tratamento, a segunda linha de tratamento, a terceira linha de tratamento. Também fixa como deve ser feito o acompanhamento da evolução daquele tratamento, controle de efeitos adversos e também critérios para suspensão de tratamento. Se vocês forem entrar, então, no site da Conitec, vocês vão achar lá vários PCDTs, alguns em andamento e outros que já foram feitos, já estão vigorando, né? Carol, Então, o que acontece? O médico, quando... uma dúvida, porque de fato a gente precisa muito, né, utilizar essas ferramentas ou consultar essas ferramentas quando a gente está analisando um determinado tratamento clínico. E a gente geralmente vê que ele vem no formato de uma portaria do Ministério da Saúde, né? Mas ele é elaborado pela Conitec, é isso? Isso, os PCDTs são elaborados pela Conitec, tá? A Conitec se vale da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde para ajudar nessa elaboração. Então, que é o que a gente chama de Rebrates, essa rede, tá? A Rebrates, da Rebrates participam várias instituições públicas e privadas, mas desde que sejam sem fins filantrópicos, sem fins lucrativos, tá? Que essas entidades elas têm que ser especializadas em avaliação de tecnologia em saúde, de acordo com a medicina baseada em evidência. Ela se filia, então, à Rebrates, tem um monte de normas e critérios para que haja essa filiação. E a Conitec, então, quando tem que elaborar algum PCDT, direciona essa intenção para uma dessas, a gente chama de NAT também é Núcleo de Avaliação de Tecnologia. Não é aquele NAT que De apoio ao judiciário. dá apoio ao judiciário, mas é um NAT também. Então, por exemplo, a Conitec pega e fala assim, NAT do Albert Einstein vai elaborar esse PCDT. E aí, tem todo um procedimento também para elaborar o PCDT. Se nós formos entrar no site da Rebrates, tem uma janelinha que diz assim, diretrizes metodológicas. Lá existem vários manuaizinhos, acho que, se eu não me engano, eles estão em formato de PDF, que diz como que ele deve ser elaborado. Por quê? Para não aparecer um PCDT de um jeito, um PCDT do outro. Então, assim, os PCDTs têm uma regra formal de apresentação, todos eles têm que seguir a mesma apresentação e também o mesmo processo, né? Se estabelece o escopo daquele PCDT, daí vai ser feita toda a pesquisa, aí passa por aprovação, vai para a Conitec, mas é um documento da Conitec, sim. Certo. Então, o que acontece às vezes? A parte está pedindo um medicamento, mas aquele medicamento é segunda linha de tratamento e ela não passou ainda pela primeira linha de tratamento. Então, por isso que é importante a gente saber como funcionam esses PCDTs, para a gente saber se a parte já esgotou as alternativas que ela teria que utilizar antes de pedir uma outra, né? Ou seja, esses dois protocolos eles estabelecem uma espécie de procedimento padrão que deve ser seguido em situações de normalidade, não é isso? Exato, mas a DDT, que é Diretriz Diagnóstica e Terapêutica, tem uma diferença. A DDT, digamos que seja o PCDT para oncologia. E a oncologia no SUS tem ela é toda diferente, né? Então, o que acontece? Ela é remunerada pelas APACs, não existe
padronização de medicamentos, porque o médico prescritor teria liberdade para prescrever qualquer medicamento, desde que ele coubesse dentro dessa PAC. A PAC é como se fosse um cheque. Então, o SUS paga R$ 1.000 para tratar um câncer em tal estágio, tá? E com aqueles R$ 1.000, então, o serviço aloca o recurso da maneira como ele achar melhor, tá? Então, o que acontece? Existe a liberdade do prescritor, limitada ao valor da PAC, logicamente, e, portanto, a DDT não pode ser vista como uma obrigação para o médico prescritor. A DDT é apenas sugestiva de tratamento. Ela também segue todos os procedimentos, todos os passos, né, que um PCDT segue, também elaborados pelos NATs, mas é uma recomendação, não é obrigatório. Já os PCDTs, que não tratam de câncer, devem ser obrigatoriamente observados pelos médicos do SUS. Em relação à saúde suplementar, ela segue esses regramentos ou são diferentes? Veja, a saúde suplementar tem uma análise diferenciada das tecnologias em saúde, quando se atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde a cada 2 anos. Agora vai atrasar um pouquinho, tá? Porém, então assim, essa avaliação de tecnologia em saúde, ela é feita à parte na Agência Nacional de Saúde. Porém, a lei da ANS prevê que a ANS pode sim se valer dessas análises que já foram feitas pela Conitec para excluir alguma coisa dentro do rol de eventos e procedimentos em saúde. Então, ela pode sim se valer disso, mas via de regra é feito um estudo diferente lá dentro da ANS. E o caminho inverso, né? Utilizar os protocolos elaborados no âmbito da ANS no âmbito do SUS, porque esse é um caso que eu já peguei algumas situações, principalmente naquelas situações em que o médico ele atua tanto na saúde suplementar quanto no sistema público, ele com frequência padroniza pelo privado, né? O padrão que ele adota é o padrão da ANS, da saúde suplementar, enfim, dos planos de saúde. E quando ele chega no SUS, ele mantém o mesmo protocolo, né? E isso gera judicialização, né? Isso gera um problema. Se pudesse comentar um Exato. pouquinho isso. Não pode, né? Então, o médico não pode se valer daquilo que o rol da ANS abrange, né, para prescrever no SUS se esse procedimento, se essa tecnologia não está padronizada dentro do SUS. Até, eu não sei como é que anda isso, mas eu acho que ano passado houve uma tentativa na verdade, acho que começou uma discussão para unificar os processos de incorporação de tecnologia das duas saúdes, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Poxa, se a pessoa está na saúde suplementar, vai receber um tratamento, se está na saúde pública, vai receber outro, né? É difícil, porque cada sistema segue uma lógica diferente, né? Enfim, então seria ótimo, mas eu acho muito difícil. Em algumas audiências que eu já fiz, eu pergunto para o médico, né, por que ele seguiu o protocolo X e não o oficial. E ele fala, não, esse é o protocolo da ANS, esse é o que todo plano de saúde faz. Mas você conhece o protocolo do Ministério da Saúde? Não, não conheço, né? Então, geralmente, os médicos do SUS não conhecem esses protocolos do Ministério da Saúde, que é da Conitec, né, elaborado pela Conitec, o que realmente também gera problema, porque, de fato, o Sistema Único ele se pauta por esses protocolos, né? São esses os protocolos que deveriam pautar as prescrições médicas. Infelizmente, as nossas universidades de medicina, nossas faculdades de medicina, aliás, elas pecam na formação do médico de saúde pública, né? Os médicos saem formados sem saber como funciona o Sistema Único de Saúde. É isso que acontece. Exato. Então era isso. Vamos para a próxima, então.